Antes de qualquer palavra, receba um abraço apertado e um beijo cheio de amor e carinho. Esse é para vocês, minhas queridas, lindas e especiais amigas. Quero aproveitar este momento especial e mandar meu amor e carinho a todas as mães. Parabéns pelo seu dia, vocês são maravilhosas. As mensagens que recebo me tocam profundamente, como essa da E-Consagrado Supremo 2. Gosto muito da sua voz. Sou a Clara de Goiás e tenho esperança de que um dia você mande um abraço para mim. Te ouço todos os dias. Clara, seu carinho chegou como um raio de sol num dia nublado. Receba com todo o meu afeto esse abraço que você tanto esperava. A querida A. Teresa Sueli Camargo 2818 também escreveu: Eu, Sueli de Camargo, me emociono com cada história narrada lindamente por você, Arlindo Chagas. Moro em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Sueli, é por você e por tantas outras almas sensíveis que cada palavra ganha vida. Obrigado por sentir comigo. E a doce e Cícera do Espírito Santo Pereira deixou seu recado. Arlindo Chagas, você é meu narrador favorito. Amo suas histórias. Cícera, saber disso aquece meu coração. Obrigado por me permitir entrar no seu mundo com cada narrativa. No próximo vídeo, farei mais agradecimentos especiais. Quem sabe o próximo nome que eu vou chamar seja o seu? Deixe seu nome nos comentários. Quero te agradecer do jeito mais sincero possível. São palavras assim que chegam como um abraço silencioso. São elas que dão alma a cada história contada aqui. Eu sou Arlindo Chagas e este é o História Não Escrita. Um lugar para quem sente a vida com o coração escancarado. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, sinta-se em casa. Aqui, cada história é um laço, um encontro, um aconchego. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo, porque a história de hoje não quer só ser ouvida, ela quer ser sentida. Milionário vê garçonete tratar sua mãe, que vive em uma cadeira de rodas com tanto amor que não consegue ficar indiferente. O gesto dele vai te surpreender. O sol da tarde derramava uma luz dourada pelas janelas empoeiradas do restaurante Sabor de Casa, um lugar simples, com toalhas de mesa xadrez e o aroma acolhedor de comida caseira. Fernando Albuquerque, um homem de 38 anos, alto, com olhos castanhos profundos e um sorriso que raramente aparecia, empurrava com cuidado a cadeira de rodas de sua mãe, Dona Clara, até uma mesa no canto. Ele não era o tipo de homem que chamava atenção ali. Vestia uma camisa social amassada, calça jeans e um boné que escondia parte do rosto. Ninguém naquele restaurante sabia que Fernando era um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma rede de hotéis de luxo. E ele preferia assim. Queria um momento de paz, longe dos holofotes, para almoçar com sua mãe, que desde o acidente que a deixou em uma cadeira de rodas 3 anos antes, parecia ter perdido a chama da vida. Dona Clara, aos 65 anos, tinha o rosto marcado por rugas que contavam histórias de alegria e dor. Seus olhos, outrora brilhantes, agora pareciam opacos, como se a vida tivesse escapado aos poucos. Ela mal falava, respondia com monossílabos e raramente sorria. Fernando fazia de tudo para trazê-la de volta. Viagens, médicos, terapias. Mas nada parecia devolver o brilho à mulher que o criara com tanto amor. Aquele restaurante, indicado por um amigo como um lugar de comida que abraça a alma, era mais uma tentativa de Fernando de reacender algo em sua mãe. Ele só não esperava que aquele dia mudaria tudo. Enquanto Fernando ajudava Dona Clara a se acomodar, uma jovem garçonete se aproximou com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Seu crachá dizia Paula. Ela tinha 28 anos, cabelos castanhos, cacheados, presos em um coque bagunçado, olhos verdes cheios de vida e um jeito leve, como se carregasse a primavera dentro de si. Boa tarde, bem-vindos ao Sabor de Casa. Sou a Paula e vou cuidar de vocês hoje.
O que vão querer para começar? Sua voz era suave, mas cheia de energia, e ela olhou diretamente para Dona Clara, como se quisesse incluí-la na conversa. Dona Clara, como de costume, apenas desviou o olhar, murmurando algo inaudível. Fernando pediu um suco de laranja e o cardápio, tentando esconder a tristeza que o silêncio de sua mãe lhe causava. Paula, no entanto, não se intimidou. Ela se abaixou ao lado de Dona Clara, com um cuidado quase instintivo, e disse: "Sabe, dona, a comida aqui é tão boa que até meu avô, que era meio ranzinza, saía sorrindo. Qual é o prato que a senhora mais gosta? Me conta um pouquinho." Para a surpresa de Fernando, Dona Clara ergueu os olhos, hesitante, e respondeu com uma voz fraca: "Eu gosto de estrogonofe." Paula bateu palmas, animada. "Estrogonofe é clássico. Aqui a gente faz com um creminho que é segredo da Dona Lúcia, a cozinheira. A senhora vai amar." Ela piscou para Dona Clara, que, para espanto de Fernando, esboçou um leve sorriso, algo que ele não via há meses. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de esperança e incredulidade. Quem era aquela garota que, em menos de 2 minutos, conseguiu o que ele não conseguia há anos? Enquanto Paula anotava o pedido, Fernando observava cada detalhe. A forma como ela ajeitava a toalha para que Dona Clara ficasse mais confortável, o jeito como falava com paciência, como se o tempo não importasse. Era genuíno, sem qualquer traço de obrigação. Ele não sabia explicar, mas algo naquela cena o tocou profundamente. Quando Paula se afastou para buscar os pedidos, Fernando se levantou, pretextando uma ligação, e saiu do restaurante. Disse: lado de fora, através do vidro embaçado, ele viu algo que fez seu coração parar. Paula estava de volta à mesa, mas não apenas para servir. Ela havia trazido um pratinho com uma pequena porção de batata frita, que não estava no pedido, e dizia algo que fazia Dona Clara rir. Fernando esfregou os olhos, incrédulo. Sua mãe, que mal falava, estava rindo, com as mãos segurando o pratinho, enquanto Paula contava uma história animada, gesticulando como se estivesse em um palco. A garçonete ajeitou o guardanapo no colo de Dona Clara, com tanto cuidado que parecia um gesto de filha. Fernando sentiu os olhos marejarem. Ele não sabia quem era Paula, mas naquele momento decidiu que precisava conhecê-la melhor. O que Fernando fará a seguir? Como Paula reagirá ao descobrir que ele não é apenas um cliente qualquer? A história está apenas começando, e o gesto de Fernando vai mexer com o coração de todos vocês. O restaurante Sabor de Casa parecia pulsar com uma energia diferente naquela tarde. O tilintar dos talheres, o burburinho das conversas e o aroma de temperos caseiros criavam um cenário acolhedor. Mas para Fernando Albuquerque, tudo isso era apenas pano de fundo para a cena que ainda ecoava em sua mente. Sua mãe, Dona Clara, rindo com uma leveza que ele pensava ter se perdido para sempre. Ele voltou para dentro do restaurante, o coração acelerado, tentando disfarçar a emoção que o atravessava. Sentou-se à mesa, mas seus olhos seguiam Paula, que agora atendia outra mesa com o mesmo sorriso radiante. Paula voltou com os pratos. Um estrogonofe cremoso para Dona Clara e um filé à parmegiana para Fernando. Aqui está, Dona Clara, esse é o estrogonofe dos deuses, viu? E para o senhor, um parmegiana que é quase uma obra de arte. Ela riu, e Fernando notou que sua risada era como uma melodia, despretensiosa e contagiante. Dona Clara, para surpresa de Fernando, pegou o garfo com mais animação do que o habitual e começou a comer, comentando baixinho: "Está realmente gostoso." Fernando quase engasgou com o suco. Sua mãe, que mal tocava na comida em casa, estava comendo com vontade e até falando espontaneamente. Ele precisava entender quem era aquela garota. Enquanto almoçavam, Fernando observava Paula discretamente. Ela se movia pelo restaurante com uma graça natural,
cumprimentando os clientes pelo nome, brincando com uma criança que derrubou o copo de suco, ajudando um senhor idoso a ajustar a cadeira. Não era apenas trabalho, era como se ela espalhasse pedaços de carinho por onde passava. Mas havia algo mais em Paula, uma sombra sutil que Fernando percebeu quando ela parou por um instante, olhando para o vazio, como se carregasse um peso invisível. Ele se perguntou qual seria a história dela, mas logo afastou o pensamento. Não era hora de divagar. Quando terminaram o almoço, Paula trouxe a conta e Fernando aproveitou para puxar conversa. Paula, minha mãe adorou a comida e, bem, eu não sei como você fez, mas ela está sorrindo hoje. Isso não acontece há muito tempo. Ele hesitou, sentindo-se vulnerável ao admitir algo tão pessoal. Paula corou levemente, surpresa, e respondeu com simplicidade. Ah, seu Fernando, eu só fiz o que qualquer um faria. Sua mãe é uma fofa, só precisa de um pouquinho de papo para se soltar. Ela riu, mas havia uma sinceridade em seus olhos que fez Fernando sentir um calor no peito. Ele tomou coragem. Olha, eu sei que é meio repentino, mas você já pensou em trabalhar cuidando de alguém? Tipo minha mãe, ela precisa de alguém como você, alguém que a faça sentir viva de novo. As palavras saíram mais rápido do que ele planejava, e ele se sentiu exposto, como se estivesse pedindo mais do que um simples emprego. Paula arregalou os olhos, claramente pega de surpresa. Eu? Cuidar da sua mãe? Mas eu sou só uma garçonete, não tenho formação para isso. Ela riu nervosa, ajeitando uma mecha de cabelo que escapava do coque. Fernando insistiu, com um tom gentil, mas firme. Você tem algo que não se aprende em escola, Paula. Você tem coração. Eu vi como você tratou minha mãe, e isso não tem preço. Pense, por favor. O salário seria bom, e você faria uma diferença enorme. Ele entregou um cartão com seu número, tentando soar casual. Me liga se mudar de ideia. Paula pegou o cartão, ainda atônita, e murmurou vou pensar, antes de se afastar para atender outro cliente. Naquela noite, em sua mansão nos arredores da cidade, Fernando não conseguia parar de pensar em Paula. Ele caminhava pelo corredor amplo, passando por quadros caros e móveis impecáveis, mas tudo parecia vazio. Sua mãe, agora no quarto, parecia mais leve, até cantarolou uma música antiga enquanto ele a ajudava a se preparar para dormir. Era um milagre pequeno, mas um milagre. Ele precisava que Paula aceitasse a proposta, não só por Dona Clara, mas porque algo naquela garota o intrigava, como se ela fosse uma peça que faltava em sua vida tão organizada, mas tão solitária. Enquanto isso, Paula terminava seu turno no restaurante exausta, mas com a cabeça a mil. Ela morava em um apartamento pequeno com paredes descascadas e uma pilha de contas sobre a mesa. Sentada no sofá, segurava o cartão de Fernando, girando-o entre os dedos. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Cuidar de alguém como Dona Clara era uma responsabilidade enorme. E Paula sabia o que era carregar o peso de cuidar de quem amava. Anos antes, ela havia cuidado de sua avó doente, até o último dia de sua vida. A lembrança trouxe uma lágrima, mas também um sorriso. Será que eu consigo fazer isso de novo? Ela sussurrou para si mesma, olhando para as duas fotos da avó na estante. O que Paula decidirá? Será que Fernando está vendo apenas o talento dela, ou há algo mais crescendo em seu coração? A história está ficando mais intensa, e cada escolha vai mudar o destino desses dois para sempre. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento, mas para Paula, o mundo parecia um pouco mais colorido. Ela acordou cedo, ainda segurando o cartão de Fernando, que passou a noite na mesinha ao lado da cama. Enquanto preparava um café forte na cozinha apertada, pensava na proposta dele. Não era só o salário, que pelo tom de Fernando parecia generoso, mas a ideia de fazer diferença na vida de Dona Clara.
Paula sempre acreditou que o carinho podia curar feridas que a medicina não alcançava. Mas aceitar significava mudar sua rotina, deixar o restaurante que era sua segunda casa e mergulhar em algo novo. E se fosse honesta consigo mesma, havia outra coisa. O jeito que Fernando a olhava, com uma mistura de gratidão e algo que ela não conseguia nomear, mexia com ela. No outro lado da cidade, Fernando tomava seu café na varanda de sua mansão, olhando para o jardim impecável que ele raramente apreciava. Sua cabeça estava em Paula. Ele tentava se convencer de que a proposta era apenas por sua mãe, mas não podia ignorar o calor que sentia ao lembrar do sorriso dela, da forma como seus olhos brilhavam quando falava com Dona Clara. Ele balançou a cabeça rindo de si mesmo. "Você tá ficando bobo, Fernando", murmurou, mas o pensamento persistia. Quando o telefone tocou, ele quase derrubou a xícara. Era um número desconhecido. "Alô? É o Fernando?" A voz de Paula do outro lado era hesitante, mas firme. Ele sentiu o coração disparar. "Sim, sou eu. Paula, é você?" Ela riu do outro lado, um som nervoso. Sou eu, olha, eu pensei bastante na sua proposta e acho que quero tentar. Se você ainda achar que eu sou a pessoa certa para cuidar da sua mãe, claro." Fernando sorriu, aliviado, e respondeu com uma empolgação que ele mesmo não esperava. "Paula, você não sabe o quanto isso significa. Quando você pode começar?" Eles combinaram que Paula iria à mansão naquela tarde para conhecer o ambiente e conversar com Dona Clara. Quando desligou, Fernando sentiu uma energia que há tempos não sentia. Ele correu para o quarto da mãe, que estava acordada, olhando pela janela com um livro no colo. "Mãe, lembra da Paula do restaurante? Ela vem hoje para conversar com a gente. Acho que você vai gostar." Dona Clara ergueu uma sobrancelha com um leve sorriso. "Aquela moça falante? Ela é boa gente, Fernando, mas não vai me fazer comer brócolis, vai?" Ele riu alto, algo raro, e prometeu que não. Às 3 da tarde, Paula chegou à mansão, intimidada pelo portão de ferro e pela casa que parecia saída de uma revista de decoração. Ela usava uma blusa floral simples e jeans, mas segurava a bolsa com força, como se fosse um escudo. Fernando a recebeu na porta, com um sorriso que fez o nervosismo dela diminuir um pouco. "Bem-vinda, Paula. Relaxa. Aqui é só uma casa grande com uma mãe teimosa." Ela riu e o som ecoou pelo hall, trazendo uma leveza ao ambiente. Quando Paula entrou no quarto de Dona Clara, a conexão foi instantânea. A idosa, que estava tricotando algo indefinido, olhou para Paula e disse: "Você de novo? Trouxe batata. Frita hoje?" Paula caiu na gargalhada, sentando-se ao lado dela. "Hoje não, Dona Clara, mas se a senhora for boazinha, eu convenço a cozinheira a fazer uma porção." As duas começaram a conversar como velhas amigas. E Fernando, encostado na porta, observava com um nó na garganta. Era como se Paula tivesse o dom de transformar tudo ao seu redor. Depois da conversa, Fernando levou Paula para conhecer a casa. Enquanto passavam pela sala de estar, ela tropeçou em um tapete e Fernando a segurou pelo braço, rindo. "Cuidado, essa casa é cheia de armadilhas." Paula corou, mas retrucou: "Armadilhas? Acho que você é quem está tentando me derrubar, seu Fernando." A troca de olhares durou 1 segundo a mais do que o necessário, e ambos desviaram o rosto, fingindo interesse nos quadros da parede. Naquela noite, Paula aceitou o emprego, com um misto de medo e excitação. Ela começaria na semana seguinte, passando as tardes com Dona Clara. Fernando, por sua vez, sentia algo novo crescer dentro dele. Uma mistura de admiração e um desejo que ele ainda não queria admitir. Enquanto Paula voltava para casa, cantarolando no ponto de ônibus, ela pensava em como a vida podia mudar em um piscar de olhos. E sem saber porquê, o rosto de Fernando não saía da sua cabeça. Será que Paula está pronta para o que vem?
pela frente? E Fernando conseguirá manter as coisas apenas profissionais? A história está esquentando, com faíscas de romance e momentos que vão aquecer seu coração. A semana passou como um sopro, e Paula já se sentia parte da rotina da mansão Albuquerque. Cada tarde, ela chegava pontualmente às 2h, com seu sorriso que parecia desafiar qualquer nuvem cinzenta. Dona Clara, que antes passava os dias em um silêncio melancólico, agora aguardava Paula com uma ansiedade quase infantil. As duas criaram uma rotina própria. Tricotavam juntas, assistiam a novelas antigas na televisão e, às vezes, Paula convencia Dona Clara a experimentar algo novo, como pintar aquarelas ou ouvir músicas que ela trazia no celular. Paula, isso é barulho, não música. Dona Clara resmungava quando Paula colocava um pop animado, mas acabava batendo o pé no ritmo, para deleite de ambas. Fernando, por sua vez, tentava manter a distância. Ele passava a maior parte do dia em reuniões ou no escritório de sua rede de hotéis, mas sempre encontrava uma desculpa para voltar mais cedo. Preciso checar uns documentos, dizia a si mesmo, mas a verdade é que ele queria ver Paula. Não era só o jeito que ela cuidava de sua mãe, embora isso ainda o deixasse sem palavras. Era a forma como ela ria alto, sem se preocupar, com quem ouvia ou como contava histórias exageradas sobre os clientes do restaurante, fazendo até Dona Clara gargalhar. Paula era um raio de sol em uma casa que por anos viveu na penumbra. Uma tarde, enquanto Paula ajudava Dona Clara a organizar um álbum de fotos antigas, Fernando apareceu na sala, com uma expressão mais leve do que o usual. Trouxe uma coisa para vocês, ele anunciou, segurando uma caixa de madeira. Dentro havia um jogo de dominó, tão antigo que as peças tinham bordas desgastadas. Era do meu pai. Ele e a mãe jogavam isso por horas. Pensei que poderia ser divertido. Paula bateu palmas empolgada. Dominó? Eu sou imbatível, seu Fernando. Prepara para perder. Dona Clara riu, apontando para o filho. Cuidado, menino. Ela tem cara de quem blefa. O que começou como uma brincadeira virou uma competição acirrada. Paula e Dona Clara formaram uma dupla imbatível, enquanto Fernando fingia indignação a cada derrota. Vocês estão trapaceando, só pode, ele exclamava, jogando as mãos para o alto, enquanto Paula respondia com uma careta divertida. Em um momento, quando Paula se inclinou para pegar uma peça, seus dedos roçaram os de Fernando. O toque foi breve, mas suficiente para fazer os dois congelarem por uma fração de segundo. Paula riu, tentando disfarçar, e Fernando pigarreou, focando nas peças como se sua vida dependesse disso. Dona Clara, observando tudo, apenas sorriu de canto, com um brilho esperto nos olhos. Depois do jogo, enquanto Paula guardava as peças, Fernando a chamou para um canto. Paula, eu queria te agradecer, de verdade. Minha mãe, ela tá diferente, mas viva, e isso é por sua causa. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas as palavras ficaram presas. Paula, com sua sinceridade desconcertante, respondeu: Seu Fernando, eu só faço o que sinto. Sua mãe é especial e, bem, é fácil gostar dela. Ela sorriu e Fernando sentiu uma vontade súbita de contar a ela quem ele realmente era, o milionário por trás da fachada simples. Mas algo o segurou. Ele queria que Paula o conhecesse pelo que era, não pelo que tinha. Naquela noite, enquanto Paula caminhava para o ponto de ônibus, ela sentia o coração leve, mas confuso. Fernando era diferente de qualquer homem que ela conhecera. Ele era gentil, atencioso, e havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que a fazia querer saber mais. Mas ela se repreendeu. Ele é meu chefe, Paula. Não viaja, murmurou, rindo de si mesma. Ainda assim, quando chegou em casa e viu a foto da avó na estante, sentiu uma coragem nova. Vó, acho que estou entrando numa aventura, sussurrou sorrindo.
Enquanto isso, Fernando não conseguia dormir. Ele caminhava pelo quarto pensando em Paula. Era mais do que admiração agora. Era algo que fazia seu peito apertar e seu estômago dar voltas. Ele riu sozinho, lembrando de como ela o provocava no dominó, e decidiu que precisava dar um passo adiante. Não sabia como, mas queria que Paula fizesse parte de sua vida. Não apenas como cuidadora de sua mãe, mas como algo mais. Ele só não imaginava que a vida estava prestes a complicar seus planos. O que está crescendo entre Fernando e Paula? Será que eles vão admitir o que sentem, ou algo inesperado vai mudar tudo? A história está ficando mais doce, mas o destino sempre guarda surpresas. As semanas seguintes na mansão Albuquerque pareciam tiradas de um sonho leve e colorido. Paula já não era apenas a cuidadora de Dona Clara. Ela se tornara uma presença essencial, como o aroma de café que invade a casa pela manhã. Dona Clara florescia a cada dia. Suas risadas ecoavam pelos corredores, e ela até começou a insistir em sair para o jardim, algo que antes recusava. Paula a levava com cuidado, empurrando a cadeira de rodas por entre as roseiras, enquanto contava histórias engraçadas sobre sua infância, como a vez que tentou fazer um bolo e acabou com farinha até no cabelo. Você é um perigo na cozinha. Menina! Dona Clara brincava, mas seus olhos brilhavam de afeto. Fernando, por sua vez, sentia-se dividido entre o desejo de se aproximar de Paula e o medo de cruzar uma linha que não deveria. Ele inventava motivos para estar em casa durante as tardes. Uma reunião cancelada, um relatório para revisar. Na verdade, ele só queria estar por perto, capturando cada momento em que Paula ria ou fazia sua mãe sorrir. Um dia, enquanto as duas pintavam aquarelas no terraço, ele se aproximou com uma bandeja de limonada que a cozinheira preparara. Trouxe um reforço para essas artistas, anunciou, tentando soar casual. Paula olhou para ele com tinta azul manchada na bochecha e riu. Artistas? Isso aqui tá mais para obra de arte moderna, seu Fernando. Olha o que a Dona Clara fez. Ela mostrou um papel com borrões coloridos e Dona Clara riu, envergonhada. É uma flor, tá? Vocês que não entendem de arte. Fernando sentou-se com elas, algo que raramente fazia, e por alguns minutos os três conversaram como se fossem velhos amigos. Paula provocava Fernando, dizendo que ele parecia sério demais para alguém que tinha um jardim tão bonito. Você já parou para cheirar essas rosas ou só manda o jardineiro cuidar? Ela perguntou com um sorriso travesso. Ele riu, surpreso com a ousadia dela. Tá me chamando de chato, é isso? Retrucou, e Paula piscou, sem responder, deixando-o com um sorriso bobo no rosto. Naquela noite, enquanto Paula se preparava para ir embora, Fernando a encontrou na entrada, ajustando a bolsa no ombro. O céu estava estrelado e a brisa trazia o perfume das flores do jardim. Ele tomou coragem com o coração batendo forte. Paula, eu estava pensando, você já jantou? Tem um lugar aqui perto, nada chique, mas a comida é boa. Pensei em te levar como agradecimento por tudo que você está fazendo pela minha mãe. Ele tentou soar descontraído, mas sua voz tremia levemente. Paula hesitou, surpresa. Um jantar com seu chefe? Ela sentiu um frio na barriga, mas o convite parecia tão genuíno que ela não conseguiu recusar. Tá bom, seu Fernando, mas só se você prometer não pedir nada com brócolis. Ela riu e ele abriu um sorriso aliviado. Fechado, nada de brócolis. O jantar foi em um bistrô pequeno, com luzes amareladas e música suave ao fundo. Fernando escolheu o lugar de propósito. Era acolhedor, sem o peso de sua riqueza, onde ele podia ser apenas Fernando, não o milionário. Eles conversaram por horas, rindo de histórias bobas e compartilhando pedaços de suas vidas. Paula contou sobre sua avó, que a criou com tanto amor, e como ela aprendeu a encontrar alegria nas coisas simples.
Fernando, pela primeira vez, falou sobre a pressão de administrar um império de hotéis e como, às vezes, sentia falta de uma vida mais leve. Você faz parecer fácil, Paula, viver com essa espontaneidade, ele disse com uma admiração que não escondia. Quando ele a deixou em casa, já passava das 11. Na porta do prédio, Paula agradeceu com um sorriso tímido. Foi uma noite legal, seu Fernando. Acho que você não é tão sério quanto parece. Ele riu e antes que pudesse responder, ela acrescentou brincando. Mas não vai virar hábito, hein? Senão a dona Clara vai ficar com ciúmes. Eles riram juntos, mas o olhar que trocaram era cheio de promessas não ditas. Naquela noite, Fernando dirigiu de volta para casa com o coração leve, como se tivesse 20 anos novamente. Paula, enquanto subia as escadas do prédio, sentia borboletas no estômago. Mas no fundo, ambos sabiam que algo estava mudando. E que nem tudo seria tão simples quanto aquele jantar. O que eles não esperavam era que a vida estava prestes a testar a força do que estavam começando a sentir. O que está nascendo entre Fernando e Paula? Será que esse jantar é o começo de algo maior ou um obstáculo está a caminho? A história está mais romântica do que nunca, mas o destino gosta de surpreender. Os dias que se seguiram ao jantar no bistrô trouxeram uma nova energia à mansão Albuquerque. Paula chegava com o mesmo entusiasmo de sempre. Mas agora havia uma troca de olhares tímidos com Fernando, um sorriso que durava 1 segundo a mais, um roçar de mãos ao passar um copo d'água. Dona Clara, com sua percepção afiada, notava tudo, mas guardava seus comentários para si, apenas sorrindo de canto enquanto tricotava. Ela gostava de ver o filho mais leve, como se a presença de Paula estivesse descongelando algo dentro dele. E Paula, com seu jeito despretensioso, continuava a transformar a rotina da casa, trazendo risadas e pequenas aventuras. Uma tarde, Paula decidiu levar Dona Clara para um passeio diferente. Dona Clara, que tal a gente ir até o lago aqui perto? O sol tá lindo e eu trouxe um lanchinho. Ela mostrou uma cesta com sanduíches caseiros e um suco de maracujá. Dona Clara, que raramente saía de casa, hesitou, mas o entusiasmo de Paula era contagiante. Tá bom, menina, mas se eu ficar com frio, a culpa é sua, respondeu com um tom brincalhão. Fernando, que estava no escritório, ouviu a conversa e se ofereceu para acompanhá-las. Vou só para garantir que vocês não se percam, disse com um sorriso que escondia sua verdadeira intenção, passar mais tempo com Paula. O lago ficava a poucos quarteirões, cercado por árvores que balançavam com a brisa. Paula empurrava a cadeira de rodas de Dona Clara, contando histórias exageradas sobre como quase caiu em um lago quando era criança. Eu juro, Dona Clara, o pato me olhou com cara de deboche. Dona Clara riu tanto que precisou segurar o braço de Paula para se equilibrar. Fernando caminhava ao lado, carregando a cesta, e não conseguia tirar os olhos de Paula. A forma como ela fazia sua mãe se sentir tão viva era algo que ele nunca imaginou possível. No lago, eles escolheram um banco sob uma árvore frondosa. Paula abriu a cesta, distribuindo os sanduíches, e logo os três estavam rindo de uma história que Dona Clara contou sobre Fernando criança, quando ele tentou consertar um rádio e acabou grudando os dedos com cola. Mãe, você prometeu nunca contar essa história, Fernando protestou, mas seu rosto estava vermelho de tanto rir. Paula, entre mordidas no sanduíche, olhou para ele e disse com um tom provocador: agora eu sei seu ponto fraco, seu Fernando. Cuidado que eu posso usar isso contra você. Ele balançou a cabeça rindo, mas o jeito que ela o chamava de seu Fernando, com aquele tom brincalhão, fazia seu coração acelerar. Enquanto Dona Clara cochilava no banco, aquecida pelo sol, Paula e Fernando caminharam até a beira do lago, jogando pedrinhas na água. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo mais. Você já pensou em como a vida muda rápido?
Paula perguntou, olhando para as ondas suaves na água. Um dia você está servindo mesas, no outro está aqui, com pessoas que parecem família. Ela corou, como se tivesse dito mais do que pretendia. Fernando a olhou com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Paula, você não faz ideia do quanto mudou a nossa vida. Minha mãe, a gente precisava de você antes mesmo de te conhecer. As palavras dele pairaram no ar, e por um momento parecia que o mundo ao redor havia parado. Paula abriu a boca para responder, mas uma brisa forte bagunçou seus cabelos, e Fernando instintivamente estendeu a mão para ajeitar uma mecha atrás da orelha dela. O toque foi delicado, mas elétrico, e os dois ficaram paralisados, tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro. Desculpa, Fernando começou, mas Paula riu, nervosa, quebrando o momento. Tá tudo bem, seu Fernando, mas da próxima vez avisa antes de virar cabeleireiro. Eles riram, mas o coração de ambos batia descompassado. Na volta para casa, enquanto Paula empurrava a cadeira de Dona Clara, que agora cantava uma música antiga, Fernando caminhava ao lado, perdido em pensamentos. Ele sabia que estava se apaixonando. Não havia como negar, mas também sabia que Paula ainda não conhecia toda a verdade sobre ele. Ela via o Fernando simples, o filho dedicado, não o milionário que aparecia em revistas de negócios. Ele queria contar, mas o medo de mudar o que tinham o segurava. E se ela o visse de forma diferente? Naquela noite, Paula chegou em casa com o coração cheio. Ela se jogou no sofá, olhando para o teto, e deixou escapar um suspiro. Vó, acho que estou me metendo numa encrenca, disse rindo enquanto olhava a foto da avó. Mas no fundo, ela não queria fugir daquela encrenca. Fernando era diferente, e ela sentia algo que não sentia há anos. Uma mistura de esperança e medo, como se estivesse à beira de um salto no escuro. O que está florescendo entre Fernando e Paula é amor de verdade? E o que acontece quando a verdade sobre Fernando vier à tona? A história está mais intensa, com emoções que vão mexer com você. A mansão Albuquerque parecia mais viva a cada dia, como se a presença de Paula tivesse trazido cores que ninguém sabia que faltavam. Dona Clara agora insistia em experimentar coisas novas. Uma tarde ela até pediu para Paula ensinar a fazer brigadeiro, o que resultou em uma cozinha caótica, com as duas cobertas de chocolate e rindo como crianças. Menina, você é pior que eu na bagunça, Dona Clara exclamou, enquanto Paula limpava uma mancha de leite condensado do rosto dela. Fernando, que passava pela cozinha, parou na porta, incapaz de esconder o sorriso. Ver sua mãe tão feliz era um presente, mas ver Paula, com seu jeito desajeitado e radiante, era algo que mexia com ele de uma forma que ele ainda tentava entender. Os momentos entre Fernando e Paula estavam cada vez mais frequentes, e cada um carregava uma faísca. Uma tarde, enquanto organizavam o armário de Dona Clara, Paula encontrou uma foto antiga de Fernando, adolescente, com cabelo bagunçado e óculos enormes. Meu Deus, seu Fernando, o que é isso? Você era o rei do estilo, ela provocou, segurando a foto e rindo alto. Ele tentou tomar a foto, mas Paula a escondeu atrás das costas, correndo pela sala. Devolve isso, Paula! Ele disse rindo enquanto a perseguia. Eles acabaram tropeçando no tapete, caindo juntos no sofá, ofegantes e rindo. Por um instante, ficaram tão próximos que podiam sentir o calor um do outro. Você é encrenca, sabia? Fernando murmurou, com um sorriso que escondia algo mais profundo. Paula, corando, respondeu. E você gosta de encrenca, admita. Antes de se levantar rápido, fingindo arrumar o cabelo. Mas nem tudo era leveza. Fernando carregava um peso crescente, a verdade sobre sua riqueza. Ele queria contar a Paula, mas cada vez que tentava, algo o impedia. O medo de que ela o visse como o milionário
e não como o homem que estava se apaixonando por ela. Paula, por sua vez, sentia que Fernando escondia algo. Não era desconfiança, mas uma intuição de que havia mais nele do que ele mostrava. Ainda assim, ela se deixava levar pelos sentimentos que cresciam como uma onda que ela não queria, nem podia, parar. Uma noite, Fernando decidiu dar um passo maior. Era o aniversário de Dona Clara, e ele planejou uma pequena celebração, na mansão, só para os três. Paula ajudou a organizar tudo, decorando a sala com balões dourados e preparando uma torta de limão, a favorita de Dona Clara. Quando a idosa entrou na sala, empurrada por Paula, seus olhos se encheram de lágrimas. "Vocês dois não precisavam de tudo isso", ela disse emocionada enquanto Paula a abraçava. "Precisava sim, Dona Clara. A senhora merece o mundo." Fernando observava, com o coração apertado de gratidão e algo mais forte, algo que o fazia querer abraçar Paula e nunca mais soltar. Depois do jantar, enquanto Dona Clara abria um presente, um chale colorido que Paula escolhera com cuidado, Fernando chamou Paula para a varanda. A noite estava fresca e as estrelas brilhavam como se aprovassem o momento. Ele segurou as mãos dela, algo que nunca fizera antes, e disse, com a voz rouca de emoção: "Paula, eu não sou bom com palavras, mas você mudou tudo. Minha mãe, eu, essa casa, eu não sei o que seria de nós sem você." Paula olhou para ele surpresa, sentindo o coração disparar. "Seu Fernando, eu só faço o que sinto, e estar aqui com vocês é o que me faz feliz." Ele respirou fundo, pronto para contar a verdade, mas antes que pudesse falar, Paula, num impulso, ficou na ponta dos pés e deu um beijo leve no canto da boca dele. Foi rápido, quase acidental, mas suficiente para fazer o mundo parar. "Desculpa, eu não sei por que fiz isso", ela gaguejou, corando intensamente. Fernando, com um sorriso que iluminava a noite, respondeu: "Não pede desculpa, eu estava querendo fazer isso há semanas." Ele se inclinou e a beijou de verdade, um beijo doce e cheio de promessas, enquanto a brisa os envolvia como um abraço. Quando se afastaram, rindo e sem jeito, Paula olhou para ele com uma mistura de alegria e medo. "Seu Fernando, a gente tá louco, né?" Ele riu, puxando-a para um abraço. "Tá, mas é a melhor loucura que já vivi." Naquela noite, eles voltaram para a sala de mãos dadas, e Dona Clara, que fingia estar distraída com o chale, lançou um olhar cúmplice que dizia tudo. Ela sabia que algo especial estava nascendo, mas o destino gosta de brincar com os corações. Apaixonados, e algo estava prestes a testar o amor que começava a florescer entre Fernando e Paula. O que acontece quando o amor finalmente se declara? Será que esse beijo é o começo de uma história eterna ou uma tempestade está se aproximando? A história está mais emocionante do que nunca. O amanhecer após o beijo na varanda trouxe uma mistura de euforia e nervosismo para Paula e Fernando. Na mansão Albuquerque, o ar parecia carregado de uma energia nova, como se cada canto da casa soubesse do que acontecera na noite anterior. Paula chegou para trabalhar com um sorriso que não escondia, mesmo tentando manter o profissionalismo. Dona Clara, com sua sabedoria silenciosa, fingia não notar os olhares furtivos entre os dois, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que não disfarçava. "Hoje quero pintar, Paula", ela anunciou com uma animação que fez Paula rir. "Tá bom, Dona Clara, mas nada de pintar meu cabelo de azul de novo, hein?" As duas caíram na gargalhada, e Fernando, que passava pelo corredor, sentiu o coração aquecer ao ouvir o som. Os dias seguintes foram uma dança delicada de carinho e descobertas. Fernando e Paula encontravam pequenas maneiras de se aproximar. Ele levava um café para ela durante o intervalo, ela deixava bilhetes engraçados na mesa dele, como: "Seu Fernando, não esquece de sorrir hoje."
Uma tarde, enquanto ajudavam Dona Clara a plantar mudas de margaridas no jardim, Paula jogou um punhado de terra em Fernando, rindo. "Isso é para você parar de ser tão sério." Ele retaliou, correndo atrás dela com uma mangueira, e logo os dois estavam encharcados, rindo até perder o fôlego, enquanto Dona Clara aplaudia divertida. "Vocês parecem duas crianças," ela exclamou, mas sua voz transborda de felicidade. Por trás da leveza, porém, Fernando carregava um peso. Cada momento com Paula o fazia querer contar a verdade sobre sua riqueza, mas o medo de mudar o que tinham o paralisava. Ele amava como ela o tratava como igual, sem saber do império que ele comandava. Paula, por sua vez, sentia que algo estava guardado. Não era desconfiança, mas uma curiosidade crescente. Por que Fernando vivia tão simplesmente, se a mansão era tão grandiosa? Por que ele nunca falava de seu trabalho? Ela afastava esses pensamentos, focando no que sentia. Um amor que crescia como as margaridas que plantaram juntos. Uma noite, Fernando decidiu levar Paula para um passeio especial. Ele a convidou para ver o pôr do sol em um mirante nos arredores da cidade, um lugar que ele amava na juventude. "Nada de bistrô dessa vez," ele disse, com um sorriso misterioso. "Quero te mostrar algo que é só meu." Paula, intrigada, aceitou, vestindo um vestido leve que fazia seus olhos verdes brilharem ainda mais. No mirante, com o céu explodindo em tons de laranja e rosa, eles sentaram em um cobertor, compartilhando uma cesta de piquenique. A conversa fluiu fácil, mas havia uma intensidade nova nos olhares. "Paula, eu nunca me senti tão vivo," Fernando confessou segurando a mão dela. "Você me faz querer ser melhor, sabe? Não só para você, mas para minha mãe, para mim mesmo." Paula sentiu os olhos marejarem. "Você já é incrível, Fernando. O jeito que você cuida da sua mãe, que se preocupa, isso é raro." Ela usou o primeiro nome dele, sem o seu, e isso o fez sorrir. Ele a puxou para mais perto e eles se beijaram sob o céu flamejante, um beijo que parecia selar algo eterno. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Paula organizava o café da manhã com Dona Clara, um carro desconhecido parou na entrada da mansão. Um homem de terno, com uma pasta na mão, pediu para falar com Fernando. Era um jornalista de uma revista de negócios que, sem aviso, perguntou a Paula, enquanto esperava na sala: "Você trabalha para o Fernando Albuquerque, o dono da rede de hotéis Estrela do Sul? Estamos fazendo uma matéria sobre ele." Paula congelou, o prato que segurava quase escorregando. "Como assim, dono de hotéis?" ela perguntou confusa. O jornalista, sem perceber o impacto, continuou: "Ele é um dos homens mais ricos do país. Não sabia?" O chão pareceu sumir sob os pés de Paula. Fernando, que entrava na sala naquele momento, viu a expressão dela e soube instantaneamente que a verdade havia escapado. "Paula, eu posso explicar," ele começou, mas ela balançou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. "Você é milionário e não me contou? Eu achei que você era só..." Ela não terminou, virando-se para pegar sua bolsa. Fernando tentou segurá-la, mas ela saiu correndo, deixando-o com o coração partido e uma culpa que pesava como nunca. O que Paula fará com essa revelação? Será que o amor deles pode sobreviver a essa verdade? A história está mais intensa, e o próximo capítulo vai mexer com suas emoções. As horas após a saída de Paula foram um vazio na mansão Albuquerque. O silêncio, que antes era quebrado pelas risadas dela, voltou a pesar como uma sombra. Dona Clara, percebendo a ausência de Paula e o rosto abatido do filho, tentou perguntar: "O que aconteceu?" Mas Fernando apenas murmurou "Depois eu explico", e se trancou no escritório. Ele se sentia um idiota. Por que não contou a verdade antes? Por que deixou o medo falar mais alto? Cada memória de Paula,
O sorriso travesso, o jeito que ela fazia sua mãe rir, o toque dos beijos, era como uma faca em seu peito. Ele precisava consertar isso. Mas como? Paula, enquanto isso, caminhava pelas ruas da cidade com o coração em pedaços. Ela não estava brava por Fernando ser rico, estava magoada por ele não ter confiado nela. Tudo o que compartilharam, as risadas, os olhares, o beijo no mirante, parecia agora tingido de dúvida. Será que ele a viu como uma garota simples que nunca entenderia seu mundo? Ela voltou para seu apartamento, jogando-se no sofá com lágrimas escorrendo. Olhando para a foto da avó, sussurrou: "Vó, eu achei que ele era diferente." Mas, no fundo, uma vozinha insistia. Ele era diferente. A forma como ele a olhava, como cuidava da mãe, não podia ser mentira. Na manhã seguinte, Fernando tomou uma decisão. Ele não podia perder Paula, não sem lutar. Pegou o carro e dirigiu até o restaurante Sabor de Casa, onde ela voltara a trabalhar, já que não aparecera na mansão. O lugar estava lotado, mas ele a viu imediatamente, servindo mesas com um sorriso forçado, que não enganava. Quando Paula o notou, hesitou, mas continuou trabalhando, evitando seu olhar. Fernando esperou pacientemente até o intervalo dela, sentado em uma mesa no canto, com o coração na mão. Quando Paula finalmente se aproximou, com os braços cruzados e o rosto sério, ele falou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. "Paula, me deixa explicar. Eu não te contei quem sou porque pela primeira vez em anos eu senti que alguém me via como eu, não como o cara das revistas. Você me fez sentir normal, humano, e eu me apaixonei por você por isso." Ele fez uma pausa com a voz tremendo. "Eu errei e vou carregar essa culpa para sempre se você não me perdoar. Mas, por favor, me dá uma chance de mostrar que o que sinto é de verdade." Paula ficou em silêncio, os olhos marejados. As palavras dele ecoavam o que ela sentia, mas a mágoa ainda estava lá. "Fernando, eu confiei em você. Eu te contei coisas que nunca contei para ninguém. E você escondeu algo tão grande. Como eu sei que não vai esconder mais?" Ele olhou nos olhos dela com uma sinceridade que a fez estremecer. "Porque eu te amo, Paula. E prometo de coração que nunca mais vou esconder nada. Você é tudo o que eu quero." O restaurante parecia desaparecer ao redor deles. Paula sentiu as lágrimas caírem, mas também sentiu algo se desfazer dentro dela. O medo, a dúvida. Ela respirou fundo e com um meio sorriso disse: "Você está me pedindo para voltar a ser uma encrenca na sua vida, é isso?" Fernando riu, aliviado, e segurou as mãos dela. "A maior e melhor encrenca que já tive." Eles se abraçaram e os clientes ao redor, que ouviam tudo, começaram a aplaudir, transformando o momento em uma cena de novela. Dias depois, Paula voltou à mansão, recebida por uma dona Clara que a abraçou como se fosse uma filha. "Menina, você deu um susto na gente." Ela brincou, mas seus olhos estavam úmidos. A vida na mansão retomou seu ritmo, mas agora com uma promessa de amor e confiança. Fernando e Paula continuaram a construir sua história, com momentos de carinho, como quando ele a surpreendeu com um jantar caseiro desajeitado que terminou com os dois rindo de um arroz queimado, ou quando ela o levou para dançar em uma festa popular, onde ele, desengonçado, tentou acompanhar seus passos e, em uma noite estrelada, no mesmo mirante onde se beijaram pela primeira vez, Fernando se ajoelhou, com um anel simples que escolhera, com cuidado. "Paula, você trouxe luz para minha vida e para minha mãe. Quer ser minha encrenca para sempre?" Paula, com lágrimas de alegria, riu e disse: "Só se você prometer nunca mais queimar o arroz." Eles se beijaram, selando uma história que começou com um gesto de amor no restaurante e se transformou em um conto de superação e paixão. E assim, o amor venceu, provando que o coração fala mais alto que qualquer segredo. Mas será que
Você está pronto para se emocionar com essa história de novo? Deixe seu comentário e compartilhe com quem precisa de um pouco de amor.